Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O primeiro aprendizado que tiramos desse primeiro turno é que Bolsonaro ganhou a eleição no Brasil e Lula ganhou no Nordeste, o que significa que o presidente é uma liderança nacional e o ex-presidiário uma liderança regional. E é exatamente por isso que Bolsonaro conseguiu eleger maioria dentro do Congresso e agora está alavancando uma grande frente para assegurar a democracia e a liberdade no Brasil. Os governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país formalizaram apoio a Jair Bolsonaro. Rodrigo Garcia em São Paulo, Romeu Zema em Minas Gerais e Cláudio Castro no Rio de Janeiro se uniram pela reeleição do presidente da República. Além disso, para trazer todo aquele eleitorado da natimorta terceira via, Dallagnol e Sérgio Moro também estão com o capitão nesse segundo turno. Inclusive acabando de vez com a falácia disseminada por algumas ovelhas desgarradas de que Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Pelo menos não é o que pensa os criadores da Lava Jato. Já do outro lado, além de ficar completamente derretido no Congresso, Lula conseguiu o apoio das mesmas velhas raposas da política brasileira. E mesmo assim, apoios um tanto quanto tímidos. Afinal, nem todo mundo está assim tão disposto a envolver seu nome ao de um criminoso condenado em 3 instâncias. Nesse ponto, eu tiro meu chapéu para o Alckmin. Esse foi corajoso. E para você não falar que eu estou puxando sardinha para o meu lado, até a jornalista militante da Globo fez chacota ao comparar os apoios que o Bolsonaro e Lula estão recebendo. Vamos comparar o apoio do PSDB, do Tarcísio, é incondicional ao Tarcísio, né? O Zema, o Cláudio Castro. Mas quando você pega a Tebet, vai fazer um apoio moderado, dizendo que não quer cargo, não quer palanque. O Ciro Gomes fez o apoio ao Lula, e eu estou falando do apoio ao Lula. Apoio ao Lula... Deduziu que foi ao Lula. Foi assim, olha, é um apoio que nem cita o nome do Lula. Contrariado. Né? O Fernando Henrique Cardoso, quando apoiou o Lula, também não citou o Lula, a gente teve que adivinhar o que ele queria dizer. Ou seja, os apoios para o Bolsonaro são incondicionais, fortes, poderosos. O apoio para o Lula é assim, olha, é legal, mas eu não gosto, pode ser, pode não ser. Eu acho que isso mostra muito o ânimo das campanhas nesse momento. Bom, no vídeo de hoje vamos juntos entender como está sendo desenhado o cenário para esse segundo turno. Quais as reais chances do capitão do povo vencer de novo ou do ladrão voltar à cena do crime. Mas antes, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas que já ajudam bastante. Feito? Então vamos lá. Eu não poderia começar essa análise sem mostrar isso aqui. O PT virou uma organização criminosa. Tem exceções? Tem, mas virou uma organização criminosa. Não vou discordar. Não, eu sei porque eu conheço eles todos de perto. Toda a cúpula do PT está enrolada em roubalheira. Toda. Sem faltar nenhum. A cúpula. Todos, sem exceção de nenhum. A Gleisi, não sei o que. Todos estão pilantra. Todos bandidos. E o Lula é o chefe da quadrilha. Sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Gedel Vieira Lima. Entra aí no Google. Aquela fotografia chocante para um povo pobre, sofrido e faminto como o nosso. 51 milhões de reais em mala, meu irmão. Mala. Estava lá, o Lula deu o Ministério da Integração e a Dilma deu a vice-presidência da Caixa Econômica. Sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Com Gedel Vieira Lima. Sabe qual é a entrevista do jornal à tarde de anteontem? Gedel Vieira Lima defende voto útil. Tudo ladrão, cara. Mas não é ladrão de tostão, não, é ladrão de bilhão. Sim. Segundo o Ciro, o PT é uma quadrilha cujo chefe é o Lula. Nas palavras dele, é tudo ladrão. E não é ladrão de milhão, mas ladrão de bilhão. Como que agora esse pilantra declara apoio ao chefe da quadrilha, ao ladrão de bilhão?
Por mais que seja um apoio envergonhado, onde ele nem cita o nome do meliante, ainda é um apoio, o que torna o Ciro tão criminoso quanto os criminosos que ele denunciou durante toda a campanha. Mas não para por aí. Eu passo, então, uma campanha inteira dizendo que o PT virou uma organização criminosa, eles me insultam, me agridem todo dia, e depois espero que eu apoie eles no segundo turno. Sabe como é? Nunca mais, Juvenal. O Lula falou que vai conversar, Ciro, com você. Ele é um encantador de serpentes, mas a mim ele não me engana mais. Pode enganar muitos brasileiros, mas não me engana mais. Deixa eu perguntar. Ciro, além de cúmplice de criminosos, não honra a calça que veste. Não passa de uma cadelinha que fica latindo no portão, mas quando o dono chega, ela abana o rabinho e volta para casinha. E o que dizer da Simone Tebet? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ela ainda não declarou o apoio oficial ao Lula, mas toda a imprensa já diz que esse apoio está confirmado. Porém, a vice de Simone Tebet, a senadora Mara Gabrilli, afirma que o Lula foi o grande articulador do assassinato de Celso Daniel. Senhora Simone, a sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? Candidato Bolsonaro, primeiro que eu confio integralmente na minha vice. A minha vice é de Santo André, o pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão da máfia dos transportes na época do governo do PT. Se a vice de Simone Tebet afirma que Lula é o mandante do assassinato de Celso Daniel, e por sua vez a Tebet declara que confia integralmente na sua vice, como ela agora vai apoiar a candidatura de um sujeito que, segundo ela, é um assassino? Quão baixo um ser humano precisa ser para fazer isso em nome de conchavos políticos partidários? Isso sem contar a burrice. A Tebet é do Mato Grosso, região que o Bolsonaro nada de braçada, e polo do agronegócio, aquele mesmo agronegócio que o Lula chama de fascista. O que significa que essa mulher está cometendo um araquiri político ao apoiar o ex-presidiário, mesmo que seja um apoio tímido como o do Ciro Gomes. Sendo assim, não creio que seus eleitores vão migrar maciçamente para o Lula. Talvez uma pequena parte, mas a maioria, na hora do vamos ver, ali no escurinho da urna, vai de Bolsonaro. Com o eleitorado do Ciro também não será diferente. Quem tinha que migrar para o Lula já fez isso no primeiro turno e agora pode ter certeza que boa parte vai se render ao capitão. A verdade é que com esse Congresso mais alinhado à direita, Bolsonaro terá tudo para fazer o melhor governo da história desse país. Aprovar reformas, privatizar estatais, diminuir consideravelmente o tamanho do Estado, conceder protagonismo ao empreendedorismo e fomentar um ambiente de pleno emprego. Fora que dos 27 candidatos eleitos para o Senado, 14 são apoiados pelo presidente, sendo 4 deles ex-ministros do governo, o que significa que Alexandre de Moraes está com a sua cabeça de ovo a prêmio. E se o ministro for empichado, Bolsonaro indicará não 2, mas 3 novos ministros para a Suprema Corte, o que acabará de vez com o ativismo judicial. Resumindo, com Bolsonaro assumindo novamente, a esquerda não voltará mais ao poder por pelo menos 20 anos. Não é à toa que a bolsa subiu e o dólar baixou com o resultado do primeiro turno. Preste atenção nessa análise do Boris Casoy, que, como a gente sabe, está longe de ser um bolsonarista. Boris, o que é que deixou o mercado tão satisfeito um dia depois da eleição? Bom, o mercado teme o Lula. O Lula cometeu vários erros verbais com o mercado, embora a gestão dele, as duas gestões dele, tenham sido positivas em relação ao mercado, mesmo com os desastres, mas ele não teve nenhuma posição contra o mercado, né? Mas há suspeitas a respeito dele e do PT. Então se festejou
a possibilidade de Bolsonaro vencer no segundo turno, se possibilitou a ida de Bolsonaro ao segundo turno e a eleição, como a Yazbek apresentou, a nossa Yazbek apresentou agora há poucos momentos, a eleição de um Congresso mais à direita, o que, se Lula for eleito, propiciaria um certo equilíbrio nas ações de governo. Você não teria um governo que poderia cometer uma das maluquices da esquerda, uma das maluquices cometidas no tempo da Dilma, do próprio Lula, que levou a uma recessão sem precedentes no Brasil. Então você teve uma resposta do mercado, somada ao que aconteceu nos mercados externos, que o Brasil segue também. Então tem esse fator de um Congresso que já está consolidado, que vai equilibrar, vai manter o equilíbrio com qualquer ação anti-mercado do governo Lula. É isso. Mas enfim, por outro lado, se o Lula voltar à cena do crime, seja por causa de maracutaia naquelas caixinhas eletrônicas, ou porque de fato o brasileiro preferiu as trevas do que a luz, o ex-presidiário no começo fará um governo atravancado. Não vai conseguir aprovar nada, pois a esquerda ficou derretida no Congresso, e assim o país ficará de crise em crise. No entanto, para conseguir tomar as rédeas do governo, ele recorrerá à corrupção novamente. Vai ter que encher os bolsos dos parlamentares em troca de apoio. Na Suprema Corte vai indicar 2 ministros, provavelmente o Zanin, seu advogado, e o Cacai, aquele que tira foto de cueca e vai de bermuda pro STF. Isso fortalecerá ainda mais o ativismo judicial, que retirará a autonomia do Congresso tanto para aprovar projetos de cunho conservador ou liberal, como para barrar projetos de cunho progressista e estatizante. E aí, meus amigos, será o caos. Porém, o caos é o ambiente perfeito para a esquerda tomar o país de assalto e não sair mais do poder. É por isso que não teremos uma eleição, mas sim um plebiscito. Escolheremos entre a liberdade e a servidão, entre o protagonismo do indivíduo ou o protagonismo do Estado, entre a miséria e a prosperidade, entre dar comida ao nosso cachorro ou fazer do nosso cachorro a nossa comida. Sendo assim, se esforce todos os dias para abrir os olhos das pessoas que estão em cima do muro. Não perca tempo com petistas ou com quem já vai votar no ex-presidiário. Esses são casos perdidos, mas foque naqueles que falam que vão anular o voto, naqueles que sabem que o Lula é um criminoso, porém nutrem um nojinho estético à figura do presidente. No primeiro turno tivemos 32 milhões de abstenções e 5 milhões de votos brancos e nulos. Esse é o nosso campo de batalha, e a nossa missão é trazer essas pessoas para o nosso lado. E não tá difícil, afinal, temos a verdade a nosso favor. Pessoal, o meu canal foi desmonetizado pelo YouTube. Eu não ganho mais 1 centavo para fazer conteúdo. A ideia é que gradativamente os canais de cunho cristão e conservador sejam minados da plataforma, principalmente nesse período eleitoral. Sendo assim, agora mais do que nunca eu só posso contar com você. Se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!